E aí, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da educação especial dentro do Colégio Militar. Vamos dar uma olhadinha o que os documentos normativos falam sobre isso. Vamos lá? Aqui é literalmente tudo que nós vimos até o curso expresso dentro das carreiras militares, dentro da carreira do Colégio Militar. Então vamos lá. A inserção da educação especial no sistema de colégios militares do Brasil vai em encontro das determinações previstas, dentre outros documentos, na Constituição Federal. Aí começa a citar o que são todos os artigos da Constituição Federal, da LDB, que balizam a construção deste documento sobre educação especial. Vem um pequeno histórico, né, dizendo que desde 2014 o sistema de colégios militares do Brasil tem se empenhado em gerar acesso, né? Então aqui tem um ponto importante, onde existe um esforço organizado dos colégios militares em possibilitar a acessibilidade a todos os alunos, fazendo cumprir os preceitos constitucionais da escola. Então, dá também um calendário, aonde, não sei se foi revisado esse calendário, mas nessa última versão, dá um calendário de onde vão haver, né, um sistema de organização de que datas vão ter as mudanças em cada escola. Então, está colocando lá, Colégio Militar de Brasília, era previsto para 2018, o Colégio Militar de Salvador já é previsto para o ano que vem, e assim vai indo, né, dentro dos colégios militares, cada um colocando a sua data, aonde efetivamente deve estar concretizado a parte da educação especial. Bom, a partir daí, eu gosto muito desse trecho, eu gostei muito, né? Nesse sentido, os colégios militares, guardiães do sonho de Duque de Caxias, não poderiam se olvidar de, prestando ensino preparatório e assistencial aos dependentes dos militares, buscar a inserção dos alunos público-alvo da educação especial em sua prática pedagógica. Esse trecho aqui de canto de página, ele talvez seja um dos mais importantes desse documento no que tange educação especial, porque aqui está decretado que existe a total intenção do Colégio Militar em buscar a inserção dos alunos público-alvo da educação especial em sua prática pedagógica. E aí que vem a parte importante. Não é o estudante que se adapta à escola, é a escola que se adapta ao estudante. É a escola que vai inserir o estudante na sua prática pedagógica. E essa prática pedagógica não pode impor barreiras ao estudante. A escola precisa mudar o seu trajeto para abastecer aqueles estudantes que talvez não consigam se adequar à prática pedagógica atual ou à prática pedagógica predominante dos estudantes. É por isso que tem colocado aqui, nesse ponto da educação especial, quando o projeto político quando o projeto pedagógico do Colégio Militar fala em educação especial, ele coloca a necessidade da escola trazer, mudar, fazer mudanças para a partir daí ela começar a ter esses estudantes diante um atendimento adequado a esses estudantes. Vamos seguir aqui, ó. Aí fala sobre questões contidas na educação especial, tem uma ação educacional humanística e democrática, explica sobre como é que é a história da educação especial. Então, aqui tem todo um critério, toda uma explicação de por que o Colégio Militar está optando em fazer esse trabalho mais estruturado de acessibilidade. Nesse sentido, olhar dirigido para a singularidade do indivíduo. Opa! Olhar dirigido para a singularidade do indivíduo. Então, o Colégio Militar entende que os indivíduos são singulares, são diferentes, aprendem de maneira diferente e, por isso, precisam ser atendidos em suas peculiaridades, quando o público-alvo da educação especial. Então, está previsto já no plano pedagógico alterações no sistema de atendimento aos estudantes público-alvo da educação especial. Do anteriormente exposto, a educação especial abrangerá as adaptações curriculares. Oi, isso aqui é legal. Então, aqui, ó, diante do exposto, a educação especial abrangerá as adaptações curriculares, as quais serão orientadas pela Seção de Atendimento Educacional Especializado, SAI. A gente vai ver agora na sequência do curso o que são essas adaptações curriculares, tá? Eu vou explicar grande porte, pequeno porte, como é que faz, como é que deixa de fazer. Mas aqui está dito que essas adaptações curriculares são possíveis dentro do Colégio Militar e elas são orientadas pelo SAI. Então, o professor, não é que assim, o que muitos talvez pensem de uma forma equivocada é que a adaptação curricular é uma coisa que o professor tem que se virar lá na sala de aula. Não, não é. Ela é um pouco diferente disso.
A adaptação curricular, a qual demanda a adaptação de avaliação, ela é feita de uma forma um pouco mais organizada. E ela é considerada uma uma adaptação de grande porte. A gente vai explicar o que é essa adaptação de grande porte lá nos textos. Então, eu não vou entrar nisso agora. Mas ela é uma adaptação de grande porte. Então, ela não é decidida apenas pelo professor. Eu já falei aqui, quero reforçar com vocês, que a avaliação ela é de objetivos educacionais. Então, você não muda uma avaliação sem necessariamente mudar um objetivo educacional. Então, se eu efetivamente vejo que um estudante não tem condição de alcançar determinado objetivo educacional, eu devo suprimir esse objetivo educacional. Eu não posso ficar testando para ver se esse cara vai fazer ou não vai. Ou então eu posso até mesmo acrescentar objetivos educacionais, alterar o objetivo educacional, para que ele seja um objetivo apropriado a aquele estudante. Quando a gente fala em educação especial e alterações curriculares, é justamente isso. Eu vou explicar mais à frente o que são essas alterações, mas já fica aqui dito que essas alterações ela tem a função de extrair o máximo daquele estudante. Como está escrito na nossa LDB, o estudante ele deve atingir o mais alto grau acadêmico, artístico, dentro da sua possibilidade. Então, eu não posso negar o desenvolvimento do estudante. O fato dele desenvolver do 1 para o 2 não diminui ele com relação a outro estudante que desenvolveu do 1 para o 10. O que desenvolveu do 1 para o 10 chegou à sua máxima possibilidade. O que desenvolveu do 1 para o 2 também chegou à sua máxima possibilidade. É justamente o entendimento da pluralidade que deve estar colocado nesse momento. Nós não somos iguais e o nosso sistema não pode ser pasteurizador ou tão padronizante a ponto de exigir de quem não consegue, de quem anda de cadeira de rodas, ter que fazer um salto com vara para ser aprovado numa avaliação de educação física. Então, se existe uma outra maneira de fazer, ela deve ser feita, mas ela não é feita exclusivamente pelo professor. Como está dito aqui dentro do projeto pedagógico do Colégio Militar, ela é feita pelo SAI. E ainda vamos adiante. As ações pedagógicas voltadas para a capacitação de profissionais, montagem de sala funcional, ou seja, montagem do SAI, e coordenação das adaptações curriculares, consideradas como peculiares, serão gerenciadas pela seção de ensino DEPA. O que é uma avaliação curricular peculiar? É quando efetivamente algum ponto muito importante do currículo precisa ser alterado para atingir aquele estudante. Então, o DEPA ele tem que tomar posição, ou pelo menos conhecimento, dessa adaptação curricular. Mas é normal que as adaptações curriculares de grande porte possam ser resolvidas no âmbito da escola, através do plano de estudo individualizado. Existe essa criação, isso é um requisito até da LDB, que estudantes com deficiência tenham um plano de estudo individualizado, onde as suas potencialidades são colocadas. E a partir dessas potencialidades se faz uma análise curricular dos objetivos de aprendizagem e ali nós vamos ver se aqueles objetivos podem estar presentes para aquela pessoa em específico. Então, é um trabalho que é um trabalho mais organizado, um trabalho um pouco mais sintético, e não é você trocar uma palavra numa prova, não é você fazer uma prova diferente, e sim você fazer uma ação organizada que já começa no objetivo de aprendizagem. Porque não existe objetivo de avaliação sem que exista um objetivo de aprendizagem. E eu não posso mudar o objetivo da avaliação sem mudar o objetivo da aprendizagem. Então, se lá na aprendizagem existe um objetivo, a avaliação é linkada, ela é colada com aquele objetivo para mostrar se aquele objetivo foi alcançado. Entendeu? Isso impossibilita uma mudança no processo avaliativo sem uma mudança nos objetivos da educação. Chegamos aí ao nosso final da nossa leitura dessas páginas aqui, chegamos aqui na página 54 e temos aí lido 2 trechinhos muito importantes do plano pedagógico que comprovam que a avaliação pode ser executada, não precisa ser prova de múltipla escolha, existe uma possibilidade do professor inovar no processo avaliador, sem que com isso ele seja, de qualquer forma, vai estar fora do processo pedagógico já elencado pela escola. Então, muita criatividade,
vamos lá, a gente consegue fazer excelentes avaliações, tanto para os estudantes regulares, quanto para os estudantes público-alvo da educação especial, aqueles que precisam exatamente de uma adaptação curricular. A variabilidade de avaliações é muito importante para a educação, porque te dá várias fotografias diferentes da situação dos estudantes. E se eles se apropriarem do resultado, melhor ainda, porque eles também vão estar envoltos, ou seja, se o estudante souber o que faltou para ele chegar ao 8, ao 7, ao 9, ao 10, é muito importante. Né? A nota em si não dá um feedback interessante para ele. O feedback interessante é saber que ele está fraco na hora de fazer a conta de soma, ele não consegue fazer cálculo com reserva, ele tem dificuldade de encontrar verbo, ele tem dificuldade de utilizar a mistura de cores em educação artística, ele tem dificuldade disso. Então, ele tem que saber o que é a sua dificuldade para, a partir do autoconhecimento dele, ou seja, ele saber que está pior nessa ou naquela disciplina, também tem a oportunidade de ser independente na ação de recuperação do seu estudo. Então, isso é o processo avaliativo do Colégio Militar. Incrivelmente moderno, incrivelmente sagaz, muito bem estruturado e muito bem desenhado. Esqueci de uma coisinha, mas eu quero mostrar para vocês. Aqui na parte do Colégio Militar tem um pontinho só que ficou para trás e eu quero colocá-lo. Desculpa ter que voltar a isso, mas ainda bem que eu lembrei. Aqui fala que o termo a ser empregado no âmbito do Colégio Militar é educação especial, né? Por se tratar de um atendimento especializado para crianças e adolescentes com deficiência. Nesse ponto específico, tem um errinho no projeto pedagógico, porque ele limita pessoas com deficiência. E o correto é que as pessoas com alta habilidade também são público da educação especial. É que a gente tem uma tendência quase que natural a sempre pensar em adaptação para quem não consegue. Mas também existe adaptação para que a pessoa continue se expandindo e não perca o interesse pelo estudo. Então, o estudante lá com alta habilidade também é público-alvo da educação especial, também deve ser atendido pelo SAI, segundo toda a legislação nacional, e não faz. Então, quando a gente fala que o atendimento especializado é para crianças e adolescentes com deficiência, faltou só ali um E, altas habilidades de superdotação. Mas eu creio que isso daí é apenas um erro formal, um erro de escrita, não acredito que seja um erro de compreensão da lei. Então, o Colégio Militar, acho que é só alguém aí avisa lá o pessoal que faltou o E, né? Superdotação, altas habilidades, porque eles também fazem, por lei, parte do público-alvo da educação especial, assim como os estudantes com transtorno do espectro autista, né, que substituiu a TGD, como eu já mostrei em slides anteriores. Bem, gente, para esse vídeo é isso, nós vamos conversar bastante daqui para frente e a gente vai fazer mais vídeos assim explicando os documentos normativos quando for necessário. Obrigado, daqui a pouco a gente segue a lição. Ah, não acabou não, a gente segue a lição. Até mais.